Hare Krishna, Namastê. Então vamos dar início à nossa gravação da análise que nós vamos fazer do poeta, não análise do poeta em si, mas do poema que o poeta Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, mineiro, escreveu certa vez, né? E esse poema é o poema conhecido como Canção Amiga. Eu me lembro que nós vamos fazer a relação entre esse poema e o conhecimento védico, né? Eu me lembro quando eu tinha, acho que 17, 18 anos talvez, a primeira vez que eu entrei em contato com esse poema. Eu estava me interessando por filosofia, na verdade, né? Eu estava me despertando assim para o conhecimento. Então eu fui buscar nos pensadores o que eles já tinham, né, concluído sobre a existência, sobre o sentido da vida. E como os filósofos eram muito complexos, eu ainda não tinha tanta experiência de entendimento. Na verdade, os filósofos, agora eu entendo, né, como não exatamente complexos, mas um pouco confusos, porque como eles estão perdidos na ilusão, né, na simulação, as conclusões deles são sempre circulares, né, redundantes. Então elas não apresentam uma solução definitiva para o problema. Então você fica girando ali, reconhecendo os problemas continuamente, e eles não se concluem. Então, para mim, que não tinha experiência, né, não tinha esse entendimento, me parecia uma eterna discussão sem conclusão. Inclusive, eles próprios, né, admitiam que o filósofo ele não tem a responsabilidade de apresentar uma solução para a existência, mas apenas de questionar a existência. E questionar a existência eu já sabia fazer por mim mesmo. O que eu precisava era de conclusões que dessem sentido e coesão à minha existência. 18 anos de idade é um período que é muito vulnerável, né? A pessoa está muito vulnerável, muita ansiedade, muitos medos, né? O futuro está chegando, profissão, trabalho, ele está disputando ali, os hormônios estão pressionando ele para encontrar uma parceira, formar um par, ter uma pessoa. E existe uma competição muito grande, as condições sociais, as diferenças. Então existe uma pressão, uma adrenalina muito grande em torno de uma pessoa entre os 15 e 25 anos. Então é por isso que nessa faixa ocorre um grande número de suicídios, porque os jogadores eles se veem nessa pressão, e dependendo de como foi a infância, essa estrutura volta nesse momento. Eles se assustam com a realidade do jogo, porque até então é tudo lúdico, é uma brincadeira, né? As coisas não são assim tão exigentes, mas a partir dos 15 a pessoa já é avaliada por mulheres, né? Por outras mulheres que são as jovens, ou as meninas são avaliadas pelos homens. Então isso dá um pânico, e esse pânico provoca no jogador justamente o desejo de sair do jogo. E aí onde que eles cometem suicídios. Ou então entram para as drogas, que é uma espécie de alívio, né, do medo da existência. E nesse momento é que eles se envolvem então com as drogas e se tornam viciados em drogas, eventualmente, que também não deixa de ser uma técnica de suicídio, né, um suicídio um pouco mais lento, mas é sim uma forma de jogar o jogo fora do jogo, né? É um tipo de técnica que tende a não funcionar, né, como resultado final. Bom, então nesse período eu entrei em contato, né, comecei a buscar várias formas de compreender o processo. A religião, ela de certa forma, ela deixava a desejar por conta
da ausência de respostas conclusivas, né, objetivas, e era tudo muito misterioso, muito dogmático, muito, né, místico, no sentido de, sabe, é alguma coisa muito fora da experiência de realidade, de observação. Então, assim, deixava um pouco essa lacuna. E eu comecei a buscar na forma mais sutil de perceber a realidade, através dos poemas. E nesse período eu cheguei inclusive estudei vários poetas, li vários poetas e inclusive compus um livro, né? Nesse período aí eu escrevi um livro. Aos 18 anos de idade eu escrevi um livro. E o título do livro se chamava Já à Beira da Morte. E a maioria dos poemas que eu escrevi, eles foram inspirados no estilo do Carlos Drummond de Andrade de escrever, porque eu me encantei muito com ele, né? Eu, assim, conheci vários poetas, mas o Drummond, ele me encantou demais pela simplicidade mineira, talvez, né? Pelo jeito familiar mineiro de ser, e a forma que ele escrevia me parecia uma criança, né? Buscando o colo da mãe, e eu me identifiquei muito com isso daí. E me parecia um jogador como uma criança assustada no canto de uma parede, brincando com alguma coisinha, esperando que um adulto venha resgatá-lo. Então foi essa sensação que o Carlos Drummond me passou, e eu me identifiquei com ele por conta disso. E esse poema, porque era assim que eu me percebia internamente, porém externamente eu precisava manter uma postura agressiva perante a vida, de jogador consciente, mas internamente eu sabia que eu era apenas uma criança assustada com medo do escuro, como todas as crianças ficam assustadas quando acordam de madrugada e percebem que estão sozinhas em casa. Elas ficam com medo de escuro. É interessante isso daí. E elas se encolhem, né, e vão para debaixo do cobertor. Recentemente aconteceu um fato assim aqui na casa, né? A irmãzinha do Dudu, o casal, eles já foram, né? Estão morando numa outra casa já. Mas aqui estava o Dudu e a Samira, e tinha também a irmãzinha do Dudu, a Duda, uma menininha super fofinha, muito graciosa, inteligentíssima. Mas aí teve um dia que o irmão dela saiu e a Samira também saíram, e ela ficou sozinha na casa dormindo. E ela acordou depois, mais tarde, levantou e perguntou onde estavam todos. Eu disse: olha, todos saíram, só estou eu. Ela voltou, ela disse: eu vou continuar, eu quero dormir. Mas assim, já com uma carinha de assustada, porque ela se sentiu sozinha. E voltou e entrou debaixo no cobertor e tal, e foi dormir. Isso era umas 7 horas, 7h30. Então deu 8 horas, normalmente ela acorda cedo e começa a limpar a casa e fazer alguma coisa, tomar o lanchinho dela. Deu 8 horas, ela não levantou. Deu 9 horas, ela não levantou. Quando foi 9h30, eu fui lá para ver o que estava acontecendo. Cheguei lá e perguntei: Duda, você não vai levantar? Ela estava embaixo do cobertor e disse: não, eu quero continuar dormindo. Eu falei: mas Duda, já está tarde, você não quer? Não, eu quero ficar aqui. Mas Duda, você não quer comer? Não, eu quero só ficar aqui. Depois de meia hora, quando foi umas 10 horas da manhã, ela, né, meio que talvez se cansou de ficar ali debaixo do cobertor, saiu chorando. Saiu chorando, porque chegou um grupo de pessoas na casa, e no grupo de pessoas tinha uma menina, né, que veio visitar. Então ela ouviu a voz de menina, talvez achou que a Samira tivesse voltado. Ela saiu do cobertor e veio para a área e estava chorando, copiosamente chorando. E eu não sabia disso, né? Então ela foi, e a menina então abraçou ela e conversou: por que você está chorando e tal? Ela explicou: porque o meu irmão me deixou sozinho e tal, eu estou me sentindo, estou assustada, estou com medo. E ela passou o tempo todo dela debaixo do cobertor com medo, chorando de medo. Esse é o comportamento natural de uma criança que se vê sozinha, em estado de abandono. Ela faz o quê? Ela vai para debaixo do cobertor e fica lá, né, com medo, chorando, esperando que as coisas mudem. A alma, ou o jogador, esse é o comportamento do jogador. Quando chega por volta desse período, dos 14, 15 anos em diante, o jogador ele toma consciência plena
de que o jogo é sério, de que a parte lúdica de ir para a escola, de se divertir com os amigos e tal, essa parte lúdica, ela tem uma função temporária. A coisa realmente é séria. Dali para frente começa a vida, ela tem que pensar numa profissão, as pessoas exigem dela certa produtividade e a pressão aumenta. Então, os jogadores nesse período, eles voltam a ser crianças, eles ficam assustados e principalmente é exigido deles uma postura em relação à existência, no sentido de uma explicação para si mesmo do ponto de vista existencial. Então, as explicações gerais mais fomentadas são a questão de Deus, né? E quando esse ser procura Deus, ele não encontra visualmente. Ele vai nas religiões, ele questiona, mas ele não encontra. Então o que acontece? Ele se recolhe como uma criança assustada e se esconde embaixo do cobertor. E isso é normalmente o que acontece psicologicamente com os jovens. E externamente, para mostrar esse medo que eles têm existencial, também manifestam uma irritabilidade ou uma depressão, que são bipolaridades do comportamento humano. Eles podem ficar irritados, que é uma forma de depressão, uma forma de expressar o medo, não é? Que é a reação do medo. Ou então eles podem se recolher e se assustados se encolher aí embaixo do cobertor, que é uma reação também à depressão do medo da existência. Então são duas reações muito comuns em adolescentes: depressão de paralisia ou rebeldia de agressividade. Ou então as duas coisas juntas na mesma pessoa, né? Então essas são consequências da maneira como eles reagem em função desse impacto que é a percepção da existência. E eu, como jogador, também estava envolvido nesse processo. Então, nesse período, eu me deparei com o Carlos Drummond de Andrade, me encantei com o estilo dele e me identifiquei com a psique dele, né? Com a psicologia dele, porque ele parecia ter sido uma criança que ficou lá quietinho, esperando a mamãe chegar, né? Que já tinha meio que se resignado com a condição de abandono, mas que continuava brincando com os brinquedinhos ali, sozinhos, aguardando que a mamãe voltasse. Então, é mais ou menos assim que eu percebi o Carlos Drummond, e foi assim que eu me identifiquei também, porque essa que era a minha condição interna, sem saber que era assim, mas eu já sabia. Só que o poema me parecia um mistério também, embora ele me chamasse muita atenção, porque ele parecia ter ali uma informação importante, eu não conseguia claramente identificar qual era a mensagem essencial do poema, qual era a pista, qual era a chave do poema. E eu passei muitos anos com esse poema na minha cabeça, no meu coração, meditando nele para encontrar a chave, né, que daria uma coerência nele, porque às vezes o poeta em si, ele faz o download da peça, da criptografia, mas ele próprio não domina a tecnologia do conhecimento embutido ali. É muito comum isso daí, que o autor de uma música, de um filme, ou mesmo de um poema, ele próprio não consegue dominar por completo o conteúdo de conhecimento que está expresso ali, que o conhecimento ele transcende a condição do autor de explicar aquilo, porque justamente são downloads. Então não é uma criação meramente intelectual, uma produção de um esforço intelectual. Isso é uma relação de recepção, né? Como seria o equivalente de uma psicografia, né? Como se fala inspiração, na verdade, é quando o jogador recebe um download por méritos, né? Por esforço. Então desce um download, ele cria aquele, entre aspas, aquele produto, e depois ele vai interagir com aquilo, se reconhecendo naquilo, ou então explorando aquilo. Eventualmente ele pode ter condições sim de explicar por completo aquilo, às vezes não. Então o próprio Drummond, eu nunca achei uma explicação que ele desse para dar uma coesão para esse download aí, esse poema. E depois, mais tarde, quando eu me tornei um seguidor dos Vedas, né, um estudante dos Vedas, nesse momento foi que eu então consegui encontrar a relação de coerência com o poema. Então essa relação de coerência
que eu vou tentar explicar agora a partir de então. Tá? Eu fiz uma contextualização aqui, tá bom? Da história da minha relação com esse poema e da relação que nós podemos tirar com esse poema, que é geral também. Eu vou pedir que a Tulasi, por favor, leia para mim os 3 primeiros... Desculpa. Eu acho que é a fumaça que está provocando isso. Eu vou pedir então que você, Tulasi, por favor, leia para mim os 3 primeiros estrofes. Amiga. Vamos começar. Eu preparo uma canção que minha mãe se reconheça, mas as mães se reconheçam e que fale como 2 olhos. Pausa, por favor. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, em que todas as mães se reconheçam e que falem como 2 olhos. Continua, por favor. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu caminho por uma rua que passa por muitos países. Se não me veem, ok, eu os vejo e saúdo velhos amigos. E distribuo segredos, como quem ama ou sorri. Do jeito mais natural, 2 carinhos se procuram. Eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri. De um jeito mais natural, 2 carinhos se procuram. Muito bem. Veja bem. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Em que todas as mães se reconheçam. Então, que mãe é essa? De quem ele está falando? Quando o ser evolui muito, ele se torna maternal, né? A gente observa, todos os seres que evoluem ficam maternais, né? O Gandhi era maternal, o Chico Xavier é maternal, né? O São Francisco é maternal, a Madre Teresa, o Dalai Lama, né? Aí temos tantos outros que também são maternais e que são maternais como consequência do processo de evolução pelo qual eles passaram. Então, quando ele menciona que eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, ou seja, em essência, eu, enquanto alma, que eu desperte e que eu então, consiga vivenciar a minha natureza de alma. Na minha condição de ser assustado que eu estou, eu preciso de um adulto. Quem? Minha mãe. Então, eu preciso amadurecer, me tornar um adulto, mas a minha condição é de uma criança assustada. Então, eu brinco aqui. Eu brinco com as palavras, eu me distraio com os conceitos, aguardando que essa mãe, ou seja, essa consciência evoluída, essa maturidade, esse domínio de si mesmo se manifeste. E se der certo comigo, para ser autêntico, é preciso que dê certo com outros, porque pode ser um devaneio particular meu, uma criação meramente aleatória da minha parte, não tem nenhuma função real. Então não basta que seja apenas uma dissertação ou uma distração lúdica que tenha a função de me amadurecer, mas que também, liberte as outras crianças do medo, porque eu não sou a única que estou assustada aqui nesse cantinho, brincando, esperando que a mamãe chegue. Tem muitas outras como eu. Então eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, em que todas as mães se reconheçam, e que falem como 2 olhos, ou seja, que consigam enxergar, que consigam ver, né, e sair dessa condição de aprisionamento em que nós estamos. Eu não acho que o Drummond tinha essa intenção absoluta. Pelo menos eu não acho que ele tinha total consciência do que ele, nesse nível, né, nessa situação,
Eu acho sim, claro que ele tinha lógico que ele tinha a sua própria percepção do que ele estava falando. Mas não acredito seriamente que ele tenha feito esse rastreamento por completo. Até porque ele não deixou nenhuma explicação razoável a esse ponto. Mas, baseado na experiência de compreensão do conhecimento védico e aplicando a lente do conhecimento védico sobre o poema e analisando o estado psicológico do ser, essa conclusão ela é coerente e procede, porque é assim que acontece do ponto de vista da estatística de todos os seres que evoluem, né? Agora, eu caminho, né, por uma rua que passa por vários países. Ou seja, eu pesquiso e observo os pensadores, as religiões, todas as formas que os seres humanos encontraram para explicar essa nossa condição de abandono. Eles estão cegos, perdidos na ilusão de que eles estão seguros, eles não me veem, eles estão cegos para essa realidade. Se eles não me veem, tudo bem, eu os vejo, saúdo velhos amigos, ou seja, eu tento alertá-las, eu saúdo, né, velhos amigos, ou seja, pessoas envelhecidas, né, que com o tempo deixaram de ser crianças. O Picasso disse certa vez que o segredo para ser um pintor, para ser um artista, é permanecer sendo uma criança, mesmo após a vida ter criado tantas provocações para convencê-lo de deixar de ser uma criança. Então, o Picasso, ele deu esse Siddhanta, essa conclusão. A vida vai te provocar, e se você suportar a provocação da vida e se mantiver como uma criança, então você será um artista. E um artista normalmente é um ser que consegue ter a sua busca, a sua relação com Deus através das cores, né? De um modo geral é assim que acontece. Agora, como Jesus disse, né, o reino de Deus pertence às crianças. As crianças são aquelas que suportaram as provocações da vida e não se tornaram rabugentas, envelhecidas, ressentidas, amargas, taciturnas. O reino de Deus não é apropriado para velhos rabugentos. O reino de Deus é um local suave, característico de crianças felizes. Então, torne-se uma criança. Abandone a sua natureza rabugenta. Livre-se dos seus ressentimentos, da sua amargura. Perdoe, purifique-se. Salve a sua criança que está sendo sufocada pelos seus ressentimentos e rebeldias e, lamentações, né? Então, eu caminho por uma rua. Gente, me desculpa. Hoje, especificamente hoje. Já faz bastante tempo que isso não acontece, mas agora eu não vou apagar o fogo, vou deixar o fogo aí. Mas agora eu senti que vai melhorar. Então, eu caminho por uma rua que passa por vários países, várias religiões, várias filosofias, vários momentos da história, e o que eu vejo? Velhos amigos, pessoas envelhecidas, desistentes, pessoas que aceitaram a provocação da vida. Eles estão tão embrutecidos no ressentimento deles, perderam a inocência da criança. Eu os vejo, eles não me veem. Eu saúdo velhos amigos, ou seja, eu preparo uma canção que faça acordar a criança. Então essa é a situação, né, de um pensador que está observando o mundo, a história, os fenômenos históricos, os pensadores, as religiões e a proposta final, né? O que os homens já conseguiram com todos esses caminhos que eles fizeram. Ele está vendo pessoas envelhecidas, a maioria delas é assim mesmo, envelhecem, sim, embrutecem.
Toda-se, por favor, leia novamente o 3º verso. Está fechado o seu microfone? Vamos lá. O 3º. Eu distribuo segredos, como quem ama ou sorri. Do jeito mais natural, 2 carinhos se procuram. Eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri. De um jeito mais natural, 2 carinhos se procuram. Que segredo será esse? De que segredo ele está falando? Será que é o segredo o segredo de se manter como uma criança? Será que é o segredo da inocência ensinado por Jesus, por Picasso e por ele? Será que é a mesma coisa? Jesus está falando a mesma coisa? Ou o Drummond está falando a mesma coisa que Jesus, que o Picasso? Será que esse é o segredo? O segredo é preparar uma canção, ouvir uma canção em que a mãe se reconheça, em que todas as mães se reconheçam. Será que é despertar a humanidade para essa maternidade? Quando se diz, por exemplo, quando foi perguntado para Jesus, como é que quais são as leis? Porque assim, existem muitas técnicas, tem muitos assim, protocolos de segurança, a religião e tal, mas como é que nós vamos fazer agora? Quais são as leis que vão ficar, né? E aí, nesse momento, então ele deu a definição de que seriam 2 leis: amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua capacidade artística, com todo o seu talento natural, utilize todos os recursos à sua disposição, faça alguma coisa especial que demonstre a sua condição de ser amante do Supremo. Divirta-se, se vire nos 30. Eu acho que tem algum microfone aberto, tudo assim. Então, essa é a primeira lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, utilizando-se de todos os recursos que você tem à sua disposição. Se você conseguir isso, significa que você está usando a sua inteligência. Significa que você está observando o que você está fazendo. Significa que você está colocando atenção no assunto. Isso quer dizer que você está focado. Então você tem um objetivo. E quando você está focado e você tem um objetivo, naturalmente a sua força, a sua inteligência vai alcançar aquele objetivo, mais cedo ou mais tarde. Então, esse primeiro caminho, a determinação e o foco. Busque a Deus. Segundo, para se alcançar esse objetivo é preciso de combustível. É preciso de ter uma postura resiliente, porque o caminho é bem cheio de seduções, armadilhas. Então, como é que você vai conseguir chegar até lá? Ame aos demais assim como eu vos tenho amado. Então, o caminho que eu estou fazendo é o caminho que você pode adotar para alcançar o resultado final, que é o amor a Deus. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, ou seja, amar ao próximo como a ti mesmo. E a forma do amor de Jesus não é um amor fraternal, um amor de irmão. Às vezes a gente vai na igreja, nos cultos, e o pastor ou o padre diz: irmãos, amados irmãos. É uma tendência, Acontece que o amor de irmão às vezes pode ser uma decepção, tá? Nem sempre, mas às vezes sim. O amor de mãe, a probabilidade de decepção do amor de mãe para o amor de irmão é uma proporção tipo 7-1 da Alemanha com o Brasil, tá? É muito mais provável que haja decepção do amor entre irmãos do que do amor de mãe. O amor de mãe é muito mais forte, é muito mais conclusivo, é muito mais superior, evidentemente, a todos os tipos de amores, O amor de mãe é supremo. O amor de mãe é uma expressão da natureza de Deus. Então, o que acontece?
o amor que Jesus tinha pelas pessoas não era um amor de irmão, era um amor de mãe. Tanto é que ele já estava pronto, né, intencionalmente predisposto a morrer em função dos seus filhinhos. E ele inclusive mencionava muitas vezes meus filhinhos. Ele não dizia meus irmãozinhos, ele dizia meus filhinhos. Então quem diz meus filhinhos é normalmente uma mãe. Eu quis colocá-los todos embaixo da minha asa, como uma galinha. Então ele está se colocando na posição de uma mãe, o amor de mãe. Então eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri, né? Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Ou seja, ele está buscando internamente a relação que tem entre o estado natural que permitiria o ser equacionar-se e sair dessa condição de aprisionamento. Então, se por um lado manter-se como uma criança, como o mestre ensinou, o reino de Deus é para as crianças, por outro lado, é preciso ser uma mãe da humanidade. Então, é preciso ser duas coisas antagônicas ao mesmo tempo. É preciso ser uma mãe da humanidade e, ao mesmo tempo, ser uma criança inocente perante Deus. Então, para a humanidade, uma mãe. Perante Deus, uma criança. Né? Então, essa natureza, esse paradoxo em que perante a humanidade a nossa posição é a de uma mãe, aquela que aceita a responsabilidade, aquela que resolve tudo, aquela que, sabe, educa, ensina e que está predisposto a sacrificar-se por eles. Então, perante a humanidade, que são crianças assustadas, a minha posição é de uma mãe. Então eu preparo uma canção, ou seja, eu construo uma percepção de existência que desperte a mãe em mim. E isso seria tão bom se espalhasse para todas as outras também. Então todas as mães despertas, olhando como se fossem dois olhos, ou seja, enxergando a mesma coisa. As crianças assustadas, tirando elas da condição de medo. Eu distribuo esse segredo, como quem ama ou sorri, ou como quem brinca, né? Mexendo com as pecinhas aqui, que são as letrinhas, que são os meus objetos de brinquedo. Como criança, descobri esses brinquedos. E eu me distraio, enquanto o tempo passa e eu aguardo que a mamãe chegue e me recolha. De um jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Né? Quem é essa outra pessoa? Uma é ele, ou ela, a alma. A outra é essa pessoa que ele está buscando internamente, né? Essa mãe original, esse reencontro, né? De um jeito natural, ou seja, com leveza, com amor, com ternura, dois carinhos se encontram, ou seja, a alma se reconhece no Supremo. Ela então se desperta no Supremo e sai da condição do medo, né, que a criança está. Então, essa situação sutil, psicológica do Drummond enquanto escrevia a canção reflete a condição da alma, não apenas dele, claro, né? Ele está fazendo uma análise, porque assim, há centenas de outros Drummondzinhos, né? Criancinhas assustadas pelo mundo. E ele sente compaixão de si próprio, da condição existencial dele, e também sente compaixão da condição existencial de outros Drummondzinhos que estão assustadinhos, mas que não sabem como lidar com essa situação e entram em pânico, em desespero. Então, eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorrir. Sem ter completa consciência do que eu estou fazendo, mas desejando sinceramente que os meus semelhantes, ou os meus iguais, que são como criancinhas assustadas, também encontrem algum brinquedinho que os distraia até que a mamãe chega, ou até que a mamãe chegue. Essa então, né, é a condição, a princípio, né, desse contexto. Agora nós vamos passar para a segunda etapa, né? Eu vou pedir que a Tula, se por favor, leia os 3 últimos estrofes, os 3 últimos versos,
Eu acho que a essência total da peça, ou seja, da informação, já está nesses 3 primeiros. Os 3 segundos são ornamentos que tornam esses 3 primeiros enfeitados. É como uma construção, né? Você constrói uma casa, depois você vai lá e decora. Então esses 3 versos finais, apesar de eles serem também muito ricos em detalhes, eles são ornamentos que enfeitam a construção do sistema filosófico intrínseco a esse poema. Tá tendo uma construçãozinha aqui do lado, pode ser que vocês escutem algum somzinho extra, tá? Vamos lá. Minha vida, nossas vidas, fomos só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção e faço acordar os homens. Eu adormecei as crianças. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Leia novamente o primeiro, o quarto verso, né? O primeiro que você leu agora, por favor. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Então, ele está reforçando, né, essa condição de que, embora eu seja uma criança assustada, eu estou aqui brincando e construindo e fazendo dessa situação uma situação mais confortável. É difícil? É confortável? Não. Se sentir abandonado, sozinho. Mas aí vai fazer o quê? Vai entrar em desespero? Vai gritar? Vai chorar? Vai fazer o quê? A gente já chorou, já sentimos o abandono. Agora, diante de uma situação inexorável como essa, vamos tentar nos distrair da melhor maneira possível, porque a mamãe vai chegar. Nós formamos um único diamante. Nós somos preciosas, nós somos almas. Eu aprendi a jogar o jogo da vida. Eu aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu aprendi a jogar o jogo da vida e já entendi que é preciso ser uma criança e uma mãe ao mesmo tempo. A vida é dura. Como se diz o ditado aí, né? Faça como o sândalo que perfuma o machado que te fere. Se alguém te dá um limão, transforme isso numa limonada. Ressignifique as tragédias, né? Aqueles que são capazes de ressignificar as próprias tragédias é que serão capazes de ser felizes. Somente esses é que são capazes de ser felizes. Aqueles que se auto-ressignificam constantemente. Eu aprendi novas palavras, ou seja, a vida me bateu, tentou me embrutecer. Mas, no final das contas, o essencial é o que interessa, né? E por isso eu tornei essas durezas da vida em poemas, em beleza. Aceitar a provocação nos embrutece, nos torna feios, né? Envelhecidos e rabugentos. Porém, aprender a como transformar a experiência da vida, aprendi novas palavras, adquiri novas experiências vivendo essa experiência e tornei outras palavras mais belas. Ou seja, eu fiz da minha vida, ou pelo menos eu estou buscando fazer da minha própria experiência de existência uma experiência que me torne aconchegado comigo mesmo, ou seja, fazer da vida uma experiência mais bela. E essa é, em essência, a fórmula da paz, né? Porque o jogo, ele é rápido, o jogo é intenso. Então o jogador, ele vai precisar usar essa técnica necessariamente, porque vai ter muitos contatos, vai ter muitos choques, muitos traumas. Então o jogador precisa pegar toda essa experiência e transformar isso em adubo, embelezar o jardim com essas experiências negativas. O jogador que não aprender a fazer isso não consegue adaptar-se ao jogo, não consegue evoluir.
ele acaba embrutecendo. E os brutos também choram, mas não herdam o reino de Deus. Tá? Não é assim. O reino de Deus pertence às crianças. Os brutos precisam desembrutecer-se. Pode chorar, ótimo, faz parte do desembrutecimento. Mas simplesmente o fato de chorar não é o suficiente. Se diz, né? Os brutos também choram, os brutos também amam. Mas a qualidade do choro e a qualidade do amor não é suficiente para, sabe, assim, despertar a felicidade da bem-aventurança do reino de Deus no coração. É preciso, acima de tudo, proteger as crianças. E para isso é preciso ser uma mãe consciente. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, em que todas as mães se reconheçam. Eu distribuo um segredo como quem ama o sorrir. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Nós somos almas. Aprenda novas palavras, a vida vai te ensinar. Descubra o que elas significam. Torne-as bela. Faça do mundo um mundo melhor do que você encontrou. Chorar, lamentar-se, ressentir-se, vitimizar-se e culpar os seus pais são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Bom, eu preparo uma canção. Leia toda-se, por favor, a segunda estrofe. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens. Então, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, no final, ele traz de volta a primeira etapa da intenção dele. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens. O homem normalmente é uma pessoa madura, com coragem. Então, eu preparo uma canção, ou seja, eu faço da vida, eu busco na vida recursos que me deem a força e a maturidade de um homem, mas preservo a criança em estado de inocência para não contaminar-se com a natureza embrutecida que se exige de um homem, né? Talvez a gente pudesse até incluir aí a canção do Roberto Carlos, né? Cabeça de homem e um coração de menino. Ter a cabeça de um homem, mas o coração de uma criança. Eu preparo uma canção, ou seja, eu experimento a vida, eu crio uma filosofia, eu preparo uma filosofia. Uma canção é uma filosofia de vida, na verdade, né? Então, eu preparo a filosofia de vida, eu vivo a experiência da filosofia da vida, que acorde o homem em mim, que eu tenha coragem de ir à luta, de não me ressentir como sabe, assim, uma criança, digamos, mal educada, ressentida e exigente, temperamental e sabe, enfim, insuportável. Não, que o homem, que é a coragem de viver a vida, de jogar o jogo, se desperte em mim, porém que a criança permaneça adormecida, protegida, inocente desse contato. E eu preparo uma canção que, no final, depois que todos os obstáculos foram vencidos com coragem por esse homem, ele adormeça e a criança acorde. No final de tudo, a criança acorda, o homem adormece. Ou seja, o reino de Deus pertence às crianças. Na verdade, esse poema todo, ele é o ensinamento de Jesus, a essência das explicações de Jesus acerca do processo da evolução espiritual. E você vê que está tudo aí, não é? Tudo é védico. Só que o que acontece? É preciso ter o conhecimento védico para poder fazer a leitura védica de todas as interpretações humanas. O Drummond era um jogador excelente. Ele certamente é um habitante dos planetas celestiais, né, com todo o cuidado e singeleza e toda a beleza e toda a graciosidade com o qual ele pintou a pintura da vida. Ele tornou a vida mais bela, com certeza. Inclusive, por exemplo, ele gerou em mim uma influência feliz. Eu quis ser como ele. Eu não quis ser ressentida, uma alma ressentida. Eu quis ser
proteger a mim mesmo do ressentimento do mundo. Então, ele na verdade me ensinou uma técnica importantíssima que eu não entendi exatamente o que eu estava aprendendo com ele, mas ele me ensinou uma técnica de proteção, de esperança, e a canção dele, ou a filosofia dele, foi uma proteção para mim. E eu estou muito contente de prestar essa homenagem a esse jogador, que eu acho que ele fez um serviço importante, né, para os seres humanos, sendo, né, a criança que ele foi. E sabe, um intelectual refinado, né? Ele fundou ele criou, né, junto com outros intelectuais no Brasil, um sistema de cultura brasileira, né, com a Semana da Arte Moderna em 1922. Então ele foi um espírito refinado e ao mesmo tempo um jogador com uma técnica muito graciosa, embora ele não tivesse todas as ferramentas para fechar a conclusão de uma maneira conclusiva, né, do ponto de vista existencial. Com os poucos recursos que ele teve à disposição, ele jogou maravilhosamente bem. E aqui eu ofereço as minhas homenagens e reverências ao nosso querido Drummond de Andrade. E para fechar com ele: e agora, José, que o tempo acabou, a festa acabou, o domingo cessou, e agora? Ah, mundo, mundo, vasto mundo, ai, se eu me chamasse Raimundo, não seria uma solução, seria uma rima. É interessante, né? Dá vontade de, agora, nessa situação, por exemplo, em que eu, né, de posse de todas as informações que estão à nossa disposição, né, o conhecimento védico, a sensação que dá é vontade de pegar ele no colo como uma criança e acalmá-lo, não é? E passar todas as informações védicas. E olha, o seu esforço, o que você está buscando é isso, ó, isso, vai funcionar direitinho. E eu acredito que se ele de alguma forma absorver as informações védicas, ele certamente assumiria a posição de um rishi, um sábio védico, e ensinaria as técnicas do conhecimento, incluindo, né, a habilidade da sutileza, da beleza poética do Drummond de Andrade, tá? Muito bem, pessoas felizes, namastê. Eu paro por aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação a esse respeito, fique à vontade. Eu vou ler só um pedacinho do Agora, José. Do José, né? Vai lá. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz verso, que ama profeta, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, os fins já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Pois é. Pois é. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vida, sua inocência, seu ódio. E agora? E agora, José? José para onde? O José é aquela pessoa que envelheceu, né? José é aquele ser que embruteceu, aquele ser que aceitou os ressentimentos da vida. Então ele está projetando: imagina, se eu for por esse caminho, o que vai acontecer? Eu vou me deparar com mim mesmo, envelhecido, embrutecido, desesperançado, e vou dizer: e aí, José, como é que foi a luta? Gostou? Agora que você está sem esperanças, envelhecido, já não tem mais os sentidos, já não são mais tão ativos a ponto de desfrutar, por exemplo, de comer, de beber, de fumar. Agora que você está simplesmente numa condição de derrota absoluta, o que você vai fazer? Deu certo a sua técnica? Esse é o caminho? E agora, José? Ou seja, ele projeta um personagem fictício dele próprio num caminho, numa direção do condicionamento,
da existência, da vida comum, né? De comer, beber, dormir e ficar sentado num apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, ou esperando a morte psicológica chegar, né? Que é a desesperança total e a conclusão de que, e agora? O que eu faço? Então ele se viu nessa direção e viu que, na verdade, não é esse o caminho. Então ele está dando aí uma alternativa para que as pessoas percebam, né? Talvez ele está falando consigo mesmo, né? Com certeza ele está falando consigo mesmo, mas é a pergunta que nós podemos fazer, não é? Se nós seguimos nesse caminho de letargia, de cultivo de ignorância, dessa negligência em relação à responsabilidade do processo de evolução que nós temos à nossa disposição, chegaremos lá na velhice. E quando chegarmos lá, o que nós vamos falar para nós, para o José? O José é como a tia, o tio, né? O José é todos nós, né? O José somos nós, né? E agora, José? E aí, como é que vai ser? José está em Maia. O José está em Maia. Ai, mundo, vasto mundo. Ai, se eu me chamasse Raimundo e não José. Essa seria uma solução? Não, seria uma rima. Muito bem. Então, vamos lá, a gente já tem aí, né, as informações que nós precisamos e temos também as ferramentas que nós precisamos para não terminar como José. E a canção já está aí à nossa disposição, né? São os conhecimentos védicos, o Mahamantra e essa canção, né? Os Vedas dizem que na transcendência ou no reino de Deus, no mundo espiritual, na transcendência, melhor dizendo, cada passo é uma dança, cada palavra é uma canção. E o Mahamantra reflete essa canção. Nós aprendemos a entoar o Mahamantra como meditação, como oração. Numa fase mais profunda de encantamento, de amor, se transforma numa canção. Então, vamos cantar os santos nomes e despertar assim, a nossa mãe interna e despertar as nossas mães e como dois olhos, né, vejam como um só coração. Adormeçamos as crianças para manter a inocência, acordemos os homens, a coragem de ir à luta e despertar. Depois vamos adormecer os homens, porque eles fizeram a parte deles, lutaram bastante, uma boa vida, uma boa luta, e vamos despertar as crianças para que elas possam brincar alegremente no reino de Deus. Como Jesus dizia, né? O reino de Deus está próximo, porque a plataforma de vida humana nos dá condições de acessar ao reino de Deus. O reino de Deus está próximo, muito próximo. Porém, é preciso olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. E quem tem coração, sinta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
you've become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Take us home, Benji. Krishna, Krishna,